Vamos lá, pessoal. Hoje, né, como eu estava falando sobre princípios basais, ok? A bola, ok? Os movimentos que possam associar as questões que possam movimentar a nossa questões um campo psicoterapêutico, também que relacionam ao movimento. A palavra movimentar é mobilizar, ok? São movimentos que relacionam essas questões importantes. Vamos lá, então, quando falamos sobre percepções, falamos por movimento. Quando falamos de percepções, eu coloquei ao campo denominado o campo interadoxia, e está ligado à filodoxia, ligado aos meios que nós podemos inflamar, ou seja, estimular, colocar excitações que relacionam o quê? Ao conhecimento, a fonte de conhecimento, que muitas vezes nós vamos embarcando nessa nave, ou seja, neste navio que até nossos dias elementares chegamos na nossa força absoluta, que vamos chegar no próprio princípio que é o meio. Onde há um meio, há um princípio. Podemos ver que o dia a dia diário mostra que eles é constante, mas tem alternâncias que ocorrem. É lógico que pelos meios apropriados que nós estamos. Então as percepções coloca a nossa mente humana a algo distinto, são impressões. As impressões podem ser agonistas ou antagonistas nestes mundos relacionados à ideia. É lógico que eu vou colocar em destaque o David Hume, o Hume aqui, em questões importantes, o Monteguis, né, que eu falei também sobre as questões importantes sobre o corpo totalitário, o totalismo, a totalidade que nós temos, mas quando chegamos à própria totalidade, chegamos a uma racionalidade. Quando chegamos a um nível de patamares importantes, dificilmente chegaremos aonde nós estamos, mas fazemos a nossa própria diferença onde nós estamos, sem querer atrapalhar, embora o atrapalhar é do homem. Eu vou até usar o termo de Deus para ajudar, que ele é bom, e alguns falam que não é, então fica cada um nos seus patamares internéticos ou hermenéticos, ok? Ou cibernéticos, relacionados a essas questões, ou palavras, ou uma voz, ou uma música psicoterapêutica também para ver um controle motor cinético. Nessa cinesiologia falamos sobre cinética, e a própria cinética fala conosco o que é consciência motora. A consciência motora é a cinética, que relaciona a própria motriz. A própria motriz fala para a própria motricidade. O que é motriz? A motricidade fala, é uma cidade? É uma casa? É um ornamento? Que é o nosso próprio corpo, que ele coloca impressões segmentares ruins ou bons. Os campos orgânicos, que liga o próprio movimento analítico, que a própria palavra analítica demonstra estudos investigativos do nosso próprio corpo, que vai ser consequência de várias pesquisas que relacionam aos nossos afazeres. Nessa taxonomia, tem vários autores, como eu falei, isso ligado à própria motricidade humana, que relacionam eminentemente, incidentalmente, ascendentemente, ou seja, fatores que vão focar as ideias. Aonde é uma ideia, há um princípio, ok? Tem uma ideia aqui, então há um princípio de força motivacional, um feedback motivacional. Embora os feedbacks são classificados em alguns livros, que várias autorias colocam feedback positivo ou negativo. Esse tipo de feedback, nos campos tipológicos, é um reforço ligado à psicologia, que coloca relações importantes quando eu vou reforçar algo positivo. Então eu vou falar para a própria filha ou filho, ou seja, alguém da escola, uma casa, você tem, ou seja, esteja gerenciando ali, a falar, ó, eu vou cortar essa questão aqui, importante para você, esse tempo, mas você vai receber, mas você vai ter que fazer essas tarefas. Okay? São reforços negativos, é aquele que você corta tudo, e acaba a pessoa tendo também alguns traumas. É bom você cortar quando não tem jeito. Muitas vezes o negativo ocorre traumas e campos de feedback, ok? Então são ideias ligadas às composições diárias. São composições que colocam decomposições,
esses graus de forças. Aonde há uma força, pode ser violenta. Aonde há uma força, pode ser, ou seja, pacificatória. Mas a força que nós temos que pedir a cada dia é uma linguagem que possa colocar a nossa aparição. As percepções. Eu estava vendo tempo agora o próprio Rubem Alves e também o João Batista Freire lendo a educação física do corpo inteiro. Nós temos que esforçar nesta abstração, né, como o Rubem Alves também fala. O próprio Gerald Leprun, né, sobre a leviandade. O que é leviandade? O que é leviandade? O que é poder? Aí coloca uma questão muito importante. Os professores fazem programas para dar aula e os alunos fazem programas para a vida. Ou seja, será que nós fazemos programas diários para haver uma sobrevivência? Ou já estamos naqueles campos? Porque tempos atrás eu chegava na sala de aula ou na quadra, já estava com aquela técnica muitas vezes e incidentalmente também ensinava umas lições de vida, mesmo não tendo muito referência em colocar em questão de quadra, porque a própria educação física já é marginalizada. O esgrima, olha só o esgrima, ó, você fica lá, né? Tem um movimento, esgrima. O esgrima é um tempo de reação que aí, ó, já deu até você tem que fazer um alongamento sempre, porque pode haver uma tipo de lesão na região do tríceps e bíceps. O esgrima tem que ser rápido. Você usar uma vara ou seja, uma madeira, um lápis mesmo, você pode ver que você pode treinar junto com os colegas. Esquerda, direita, e ali tem que ser uma velocidade muito grande. É lógico, tem a proteção, o capacete, tem os ornamentos, você pode ver o esgrima ali. Mas você vê que ali é o tempo de reação ligado também aos movimentos com as pernas, a agilidade, e é uma base ligada também às artes marciais. Okay? Mas também é uma base que vai intercalar exemplos importantes ao esporte coletivo. Ao meu ver, na minha visão, ligado às experiências em quadro, aula prática e também teórica no quadro, não sempre eminentemente em campo de reflexões eu coloquei. Você fica naquele movimento com a espada. Você vai, um movimento que vacilar, ou seja, tem algumas regiões, alguns pontos também que tem ponto. Como o Taekwondo, o Kickbox também tem as suas ferramentas, ou seja, outros parâmetros importantes, como o Karatê. Ou seja, tem tipo aquela cinta que você treina, que o próprio treinador coloca, você vai treinando ali naquela região da gravidade, do abdômen ali. Ali você fala sobre a gravidade, aquela estética investigativa que é o próprio abdômen. Então, o abdômen vai estar ligado ao quê? A articulação da coluna, a articulação do joelho, que vai haver sustentabilidade. O sumô, a posição do sumô, a teoria abduzida e a teoria aduzida. A teoria abduzida já se fala de aduzida já, porque a teoria abduzida é o que? É expor para fora, né? Expor, projetar para fora, que é a palavra projetar para fora, consequentemente abduzida vai também colocar a palavra etimológica de educação. A palavra educação no latim o que? É projetar para fora. E a palavra filodoxia também relaciona o campo também a palavra educare. A palavra educare é o campo epistêmico. Embora o campo epistêmico tenha uma crise entre doutores ligada à própria revista do exercício do esporte. O que é epistemologia? A epistemologia é uma caminhada perdida ontológica. Quando o próprio ser humano que vê que ele está perdido, ele vai buscar entendimento nessa caminhada epistemológica. Nessa caminhada flexível, nessa caminhada que você vai se esforçando a cada dia, nessa energia que o próprio ser humano tem, nesse feedback, nessa motivação interna e externa. Há momentos que ficamos desanimados quando chegamos em qualquer lugar. Pode vir apatias, empatias, mas é uma alavanca de força inicial para muitos. Não um dinâmetro, um flexômetro, mas é uma flexibilidade. Embora o flexômetro ele fica lá, você faz o teste, fica lá. É um dado, é uma pesquisa. Mas o ser humano é um resultado, ele pode modificar a cada dia, melhorar ou diminuir, ou ficar nos meios patamares, né? Nós temos que ser constantes, o negócio é buscar princípios a cada dia que haja percepção individual, percepção social. E nessa percepção há uma propriocepção nessa retrospectiva ligada à vida. A releitura da vida e os programas para a vida.